Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Mais um estudo dessa série do livro de Daniel, o Apocalipse do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7. E você que acompanhou o capítulo 1, o capítulo 2, hoje é o terceiro tema, você pode estar se perguntando, mas por que vai pular do 2 para o capítulo 7? É que no capítulo 3 existem algumas similaridades com o capítulo 13 de Apocalipse, ou com o que ocorre no fim dos tempos, exatamente no capítulo 13 de Apocalipse. Então ali existem algumas similaridades entre o capítulo 3 e o capítulo 13. A Babilônia do Antigo Testamento e a Babilônia do Novo Testamento, que é a Babilônia espiritual. Precisamos estudar Daniel 7 para compreendermos o que ocorrerá, por exemplo, no capítulo 13 de Apocalipse, no capítulo 3 de Daniel, a história que vai se repetir no tempo do fim. Vai ser criada uma lei que vai forçar o povo de Deus a transgredir a lei de Deus, certo? Em homenagem ao homem. Então precisamos entender primeiramente o capítulo 7 para poder entrar no capítulo 3, porque se a gente for estudar o capítulo 3 agora, vai ficar uma coisa incompleta, né? Então o que é que ocorre? Esse capítulo 7 também ele é uma continuação do capítulo 2. Então nós dividimos este capítulo em 3, porque primeiro nós vamos falar dos impérios, né, que se repetem, os 4 impérios que se repetem do capítulo 2. O capítulo 7 vai nos dar mais detalhes desses impérios. E no segundo tema do capítulo 7 nós vamos estudar especificamente, né, sobre o quarto animal, que é o interessante também, né, para nós, nesse tempo do fim. O que ocorre ali, né, o chifre pequeno que se levanta ali. Vamos, na realidade, identificar quem é esse chifre pequeno. E o terceiro tema do capítulo 7, nós vamos identificar as ações do chifre pequeno no tempo do fim. Isso é importante compreendermos porque esse chifre pequeno ele tem uma relação total com Apocalipse 13. A Bíblia fala de 2 perseguições, por exemplo. Uma é a perseguição na Idade Medieval e a outra é a perseguição no tempo do fim. Em ambas as perseguições, o chifre pequeno ele é o causador disso. Ele quer a glória para si. E o chifre pequeno, eu já adianto, é o mesmo poder que surge da terra em Apocalipse 13. A parte profética do livro de Daniel são os capítulos 2, 7, 8 e 11. O capítulo 12 é uma continuação do capítulo 11. Lembrando que antigamente, a Bíblia ela não tinha capítulos, isso foi colocado depois, para que possamos melhor compreender, memorizar a Bíblia, mas às vezes também, se a pessoa não estiver atenta, atrapalha, porque Daniel 12, por exemplo, ele é a continuação do capítulo 11, certo? Capítulo 11 de Apocalipse, por exemplo, a continuação do capítulo 10, principalmente o verso 1 e o 2. Então veja, essas profecias de Daniel, capítulo 2, 7, 8 e 11, elas cobrem praticamente o mesmo período de tempo, com uma diferença. Vão ampliando a visão e avançam no tempo. O capítulo 2, ele, por exemplo, para no ano 476. A gente pode dizer quando surge ali Roma, que são as pernas de ferro. Mas aí tem a questão do ano 476, por quê? Porque é o ano que Roma se desintegra o Império Romano e surge as tribos bárbaras, E aí, como a gente viu também, aqueles 10 dedos da estátua, ele vai simbolizar 10 reinos também no tempo do fim. Mas a gente pode dizer ali que ele parou também no ano 476, exatamente com a queda do Império Romano e o surgimento da Europa moderna. O capítulo 7 ele começa com Babilônia, assim como começou o capítulo 2, mas ele não para no ano 476, ele nos dá mais algumas informações sobre o surgimento do chifre pequeno, que vem do quarto império, que é exatamente Roma. Seria ali o fim, ele vai avançar até 1798, a gente vai ver aqui, as profecias de tempo profético, que é ali no fim da supremacia papal. Aí temos também, ele fala também do juízo, capítulo 7, alguns versos ali, e não estabelece uma data, Essa informação nós vamos ter nos capítulos mais para frente, do início do juízo,
que as pessoas elas têm uma compreensão errada do juízo de Deus. Pensa que o juízo de Deus vai ser num dia só e ponto final. Ele será o juízo executivo, né? Primeiro ele faz um juízo investigativo, como a gente viu no tema 1, quando, por exemplo, ele desceu para ver como é que estava, o que é que os homens estavam fazendo. Então, primeiro existe um juízo investigativo e depois, quando os anjos vierem para ceifar, já sabem, né, quem vai levar para o céu. As profecias de Daniel, ela tem duas características, a repetição e a progressão no tempo, né? Ou seja, elas avançam, né? Elas repetem e avançam, né? A repetição é o método de Deus para o melhor ensinamento. Daniel 7, a visão de Daniel 7 é semelhante ao sonho de Nabucodonosor. Daniel 7 ele amplia o que foi revelado no capítulo 2 e avança no tempo. Este capítulo nós vamos dividir em 3, né, como já foi dito. Vamos estudar sobre os 4 animais agora, depois o chifre pequeno, identificar o chifre pequeno e as ações do chifre pequeno na história. Então, Daniel capítulo 7, versos 1 ao 3. Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, neste momento te rogamos a compreensão, Senhor, da tua palavra, da profecia, que o Senhor nos conceda o teu Espírito Santo, que o Senhor nos conduza nesse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Daniel 7, do verso 1 ao 3, está escrito: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a soma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então nós temos aí essa visão, que muito provavelmente ocorreu quando Daniel já tinha mais de seus 70 anos de idade, por volta do ano 553 a.C., só a nível de informação. Dos versos 4 ao 7 nós lemos: o primeiro era como leão e tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e lhe foi dada a mente de homem. Isso aqui lembra muito o que ocorreu com Nabucodonosor no capítulo 4, que a gente vai ver, né? Porque o leão vai simbolizar a Babilônia, né? E aqui diz depois que ele foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, né? E foi dada a mente de homem. Essa parte é interessante também. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Todos os animais até aqui, semelhante a leão, semelhante a urso e semelhante a leopardo. Mas agora vem um animal terrível e espantoso, que não se assemelhava a nenhum animal na fauna. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Nós iremos detalhar os simbolismos proféticos, né? A própria Bíblia, ela é quem interpreta esses símbolos. Por exemplo, o verso 2 ele fala de ventos. Ventos significa guerra, agitação, contenda. Está lá em Jeremias capítulo 4, versos 11 e 12, e Apocalipse, por exemplo, capítulo 7, no verso 1, quando o anjo diz para segurar os ventos. Chifre na profecia, por exemplo, diz aqui no verso 24: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino. Ou seja, chifre na profecia simboliza reis, né? Ou reinos, porque na realidade não é assim um rei específico, né? É um reino, né? Só que todo reino ele tem realmente um rei específico. Animal ou besta. O que é que significa animal ou besta?
verso 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. Ou seja, animal ou besta significa exatamente reino, né? O verso 17 diz: estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Então é um poder, né, que vai se levantar da terra. Então é a própria Bíblia que explica, né? Não existe você querer interpretar o que a Bíblia já interpretou. Muitos querem interpretar aquilo que já está interpretado, né? Aqui vem uma regra básica: Bíblia explica a Bíblia. E os mesmos impérios do sonho de Nabucodonosor são ampliados no capítulo 7. Certo? Cada animal corresponde a uma parte da estátua. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Tá aqui, ó. Cada animal simboliza uma parte da estátua. O leão era a cabeça de ouro, né? O urso, a medopécia, que é o peitoral de prata. O leopardo, os quadris de bronze, simboliza a Grécia. A gente vai ver mais para frente, capítulo 8, por exemplo. A besta, né, simboliza a besta terrível e espantosa, as pernas de ferro, que é Roma. Quando a gente vai para a história da humanidade, a gente vê realmente que depois de Babilônia veio a Medopécia, depois da Medopécia veio a Grécia e depois veio Roma. Então, o método historicista, como foi dito no capítulo 1, é o melhor método, porque ele estuda a profecia de acordo com a história. A profecia anuncia aquilo que vai acontecer e depois que acontece, a história comprova o que foi anunciado. E não jogar as profecias para trás, certo? Todas para trás, e nem muito menos lançar a profecia toda para frente. Qual é o critério? Né? Nenhum. É a interpretação humana esse critério. Não condiz com a realidade bíblica, com a realidade histórica, com a realidade secular do mundo. Então, Bíblia explica a Bíblia, certo? É a Bíblia que se explica, não é um homem que vai explicar a Bíblia. Falando também dessa questão dos símbolos, certo? Na Bíblia, Babilônia é chamada também de leão. Você vai ver isso lá em Jeremias capítulo 4, versos 6 e 7, capítulo 13, aliás, capítulo 4, versos 6, 7 e verso 13 de Jeremias, e capítulo 50, verso 17. A Bíblia chamando realmente a Babilônia de leão. E a figura do leão fazia parte das regras das peças de arte na antiga Babilônia. Mas a profecia relata que suas asas seriam cortadas, certo? Está lá relatado, né? Em Daniel capítulo 2, e Babilônia caiu. Babilônia ela reina do ano 605 até o ano 539. Do ano 605 até o ano 539. E aí vem a Medopécia, certo? Voltando para o capítulo 7 de Daniel, no verso 5 temos o urso. Esse animal representa exatamente a Medopécia. Ele foi, né, levantado de um dos lados, pois um reino era superior ao outro. O que é que significa isso? Os medos eram superiores, né? Foi uma junção da Média e da Pérsia. Os medos eram superiores, certo? Depois a situação se inverteu. E os medos hoje não existem mais, né? Enquanto os persas são o Irã atual. As costelas representam três grandes conquistas: Babilônia, 539, o Egito em 527, antes do Egito, a Lídia, no ano 547, certo? Tudo antes de Cristo. E a Medopécia dominou do ano 539 a.C. até o ano 331, como você vê aí na imagem, certo? No verso 6 de Daniel 7, vai falar do leopardo, certo? Que representa historicamente exatamente a Grécia, né? Que em poucos anos dominou o mundo sob o comando de Alexandre o Grande. Você deve ter ouvido falar já dele. As quatro asas, né? Os teólogos, né, os estudiosos acreditam que simboliza a velocidade, né, como o império derrotou seus inimigos, né, Daniel 8, verso 5, fala as quatro asas do leopardo. As quatro cabeças ou
no caso, né, as 4 cabeças simbolizariam os 4 generais de Alexandre, que foram Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Por exemplo, a profecia diz aqui, no verso 6, deixa eu ver se é no verso 6. Pronto, depois disso continuei olhando e eis outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Aí o verso 7 vai dizer que, não, aí ele já vai falar depois dos chifres, certo? Então, tinha nas costas 4 aves, depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Então a Grécia reinou do ano 331 até o ano 168. E no verso 7 fala do animal terrível e espantoso. A história da humanidade mostra que este animal, certo, claramente é Roma, o poder que sucedeu Grécia no governo mundial. No ano 168 eles conquistaram a Macedônia, e essa expressão, o qual tinha grandes dentes de ferro da estátua do capítulo 2, Roma dominou o mundo da época 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Interessante essa expressão, né? Dentes de ferro, né? Porque exatamente simboliza as pernas de ferro da estátua. Outro detalhe desse animal terrível e espantoso é que ele não se assemelha a nenhum animal, como já foi dito. Este animal terrível e espantoso, com vários chifres, também era muito cruel e voraz, muito mais cruel e voraz do que os outros. Ele representa adequadamente Roma pagã, império que conquistou, governou e pisoteou o mundo com pés de ferro. Lembrando que o nosso Senhor Jesus, ele nasceu, viveu e morreu sob a jurisdição desse terrível império, certo? Sobre o Império Romano, né? Abaixo do Império Romano. Por isso, quando nós lemos lá o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, verso 7, que todo cristão devia ter na mente e no coração esse sermão para praticá-lo, Jesus relata, quando ele relata, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os limpos de coração, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Qualquer que te ferir na face direita, oferecer-lhe também a outra. Dá o que te pedi, amem vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Se não perdoardes, também não sereis perdoados. Não acumuleis tesouro na terra. Ninguém pode servir a 2 senhores. Entrai pela porta estreita. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Quando lermos essas palavras de Jesus, lembremos do contexto em que Jesus falou essas palavras, esses princípios e mandamentos. Jesus falou isso durante o império mais cruel e forte da face da terra. E o que é que significa isso? Isso significa ensinar com autoridade, porque ele pediu para você e eu fazermos aquilo que ele fez. Ele foi ultrajado, foi humilhado, não revidou, não pronunciou uma palavra sequer de murmuração, muito menos amaldiçoou ninguém. Muito pelo contrário, ele até abençoou, pedindo ao Senhor que os perdoasse. Embora aquela oração, esse tipo de oração para ser atendido, depende também da pessoa entregar a sua vida exatamente a Jesus. Então, ele ensinava com autoridade, porque ele vivia o que pregava. Por isso ele tem autoridade de exigir o mesmo de mim e de você. Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Aleluia. Existe um certo embate, né, sobre a perfeição cristã. O que seria a perfeição cristã? Na sua esfera de ação, na nossa esfera de ação, na nossa humanidade. Perfeição seria o quê? Eu deixar de praticar os pecados conhecidos. Cristo viver realmente em mim não significa que eu não vou pecar, mas aqueles pecados conhecidos, escandalosos, pecados ocultos, eu tenho que deixar de
praticar. E para quando Jesus voltar, ou quando for o dia da minha morte, eu possa realmente ter os meus pecados apagados e registrados no livro do céu justo. Agora, se eu vivo de forma esqueci agora a palavra, não vai sair, né? Dissolutamente, se eu vivo de qualquer jeito, achando que vou ser pecador até Jesus voltar, então eu estou correndo um sério risco de me perder. Por quê? Porque eu não vou fazer o meu esforço, não vou fazer a minha parte, realmente para receber o batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo só é dado àqueles que o obedecem. O camarada tem um pecado, continua no pecado, não vou pecar até o fim, vai pecar até o fim mesmo e até deixar de existir. Agora, se você luta contra o pecado, né, então vai chegar um momento que você vai vencer, porque a religião cristã é uma religião vitoriosa. Jesus disse, aliás, Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode parar sim de pecar os seus pecados conhecidos, né? Aí a questão do temperamento, do caráter, isso com o tempo vai sendo moldado, vai sendo modelado, porque a santidade é uma obra de uma vida inteira, né? Como é que, por exemplo, a pessoa tem o pecado da pornografia e da masturbação, não pode vencer, né? Jesus já venceu na cruz por nós. Basta nos apropriarmos, né, pela fé da sua vitória, e ele vai viver em nós e nós vamos deixar de praticar certos tipos de pecado. Então, ninguém vai pecar até Jesus voltar, até porque quando sair, né, a tribulação, ninguém vai estar pensando em pecar. Todos vão estar pensando, realmente vão estar orando, clamando pela volta de Jesus. Ninguém vai estar pensando em pecar, até quando a porta da graça se fechar, por exemplo, né? A porta da graça se fecha antes de Jesus voltar. Então, as pessoas não vão poder pecar até o fim. Hoje não existe ninguém que possa dizer, eu não peco mais. Hoje não existe. A Bíblia diz, se você diz que não peca, você está mentindo e faz de Deus mentiroso, né? Mas devemos ter o preparo para que, quando a porta da graça se fechar, ficaremos de pé diante de um Deus santo sem intercessor. Mas cuidado com esse negócio de perfeccionismo, né? Tem muita gente que se acha perfeito. Esse daí já pecou, né? Continua em pecado. O padrão para quem vai herdar o reino de Deus é alto. Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, diante deste quadro, voltando a falar da profecia, dentro deste quadro espantoso e assustador, qual foi a garantia que Deus deu a Daniel e nos dá hoje? Vamos ver qual foi a garantia que Deus deu a Daniel e nos dá hoje. Daniel capítulo 7, versos 17 e 18. Estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aleluia. Não importa quem estiver no poder hoje, o reino dos céus será dado aos santos do Altíssimo, aqueles que são separados, consagrados, que obedecem a Deus, como relatado em Mateus, aqui também, né, no capítulo 7, dos versos 21 ao 23. Né? Aquele que me diz, aquele que faz a vontade de meu Pai, né? Não apenas aquele que diz Senhor, Senhor. Daniel ainda vê certo surgimento de um chifre pequeno que arranca 3 dos 10. Daniel capítulo 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, e eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Daniel vê surgir um quarto animal, terrível e espantoso, sobremodo forte, despedaçava tudo. Deste animal, né, ele tinha 10 chifres, e deste chifre se levanta um. E aqui diz que ele destrói 3 chifres, e nesse chifre que se levanta, o 11º chifre, ele tinha olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Ou seja, ele blasfemava de Deus. A gente vai ver isso mais para frente, né?
a gente vê aqui, pela Bíblia citar que tinha olhos de homem, que realmente esse chifre era diferente, né? Como a Bíblia vai relatar, né? Que esse chifre realmente era diferente. Ou seja, é um poder realmente diferente. Esse chifre, né, tinha olhos como de homem, uma boca que falava com insolência, né? Esse falar insolente ele é repetido também lá no verso 20. Então, como dito no início do estudo, o método da repetição é o método do ensinamento de Deus. Então, quando fala que esse chifre fala com insolência e repete no verso 20, alguma coisa Deus quer nos dizer. Por exemplo, quando a gente chega lá em Apocalipse 13, é aqui mesmo, Apocalipse 13, nos primeiros versos, aliás, verso 5 e verso 6, a gente vai ver o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ou seja, falando do bicho do mar, né, do monstro do mar, da besta do mar que surge do mar, foi-lhe dada uma boca que falava com arrogâncias e blasfêmias. E lá em Apocalipse, em Daniel 7, né, verso 8, fala que esse chifre pequeno falava também com insolência, né? Então a gente vê aqui uma similaridade, né? Ele blasfema, ele é insolente, ele difama de Deus. Por exemplo, quando se cria uma doutrina de que Deus vai punir a pessoa por todo sempre, ele está difamando o nome de Deus, difamando o caráter de Deus. Deus é amor. A pessoa não vai viver 40 anos em pecado e queimar por toda a eternidade. Isso não existe. Queimar 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos, milhares de anos, milhões de anos. Como é que a pessoa consegue acreditar num absurdo desse? Então, se tem religião ensinando que Deus vai queimar as pessoas eternamente, é uma religião mentirosa. Está deturpando o caráter de Deus. Então, aqui a gente já tem uma pista, né, de quem seria, por exemplo, esse chifre pequeno, né, que será tema para o próximo estudo. Voltando para Daniel capítulo 7, a gente lê aqui os versos 9 e 10. Daniel 7, agora Daniel vai ver a sala do juízo, certo? Daniel 7, 9 e 10. Diz aqui, ó: continuei olhando até que foram postos uns tronos, não é um trono só. E o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Ou seja, existe uma reunião, o tribunal se assenta e começa o juízo. E isso antes da volta de Jesus. A gente vai entender um pouco mais disso na frente. Então veja, como dito também no início, né? Se inicia o juízo, mas não tem uma data específica. Como nós vamos saber se o juízo de Deus já se iniciou, né? Lembrando que esse juiz aqui, ou lhe dando a informação que esse juiz aqui não é o juízo dos vivos, certo? Escatologicamente falando, o juízo dos vivos só começa quando sair a marca da besta, porque uns vão ser selados com o selo de Deus, outros com o selo da besta. Os que forem selados estarão decididos suas vidas, ou para a morte, ou para a vida eterna, certo? Então aqui seria o juízo dos mortos, certo? Os mortos em Cristo estariam sendo julgados primeiro. Esta mesma cena de juízo, certo? Ou de Jesus adentrando a sala do juízo, ela vai se repetir lá em Daniel, em Apocalipse capítulo 5, por exemplo. Aqui fala de uns tronos, né? Foram postos uns tronos. Lá em Apocalipse capítulo 5, vai falar quantos tronos são. São 25. O trono do Pai e o trono dos
dos anciãos, que são 24. Verso 13 diz, Daniel 7, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Aleluia. Daniel, portanto, recebeu visões assombrosas dos animais, mas também a certeza, o conforto da vitória. Aleluia. O Senhor Jesus fará justiça ao seu povo. E como dito no estudo passado, somente os escolhidos serão salvos. Certo? Muitos são chamados, mas somente os escolhidos serão salvos. Escolhidos, eleitos e fiéis. A profecia mostra que a Bíblia é a palavra de Deus. Homem nenhum poderia revelar a história do mundo se o próprio Deus não o revelasse. E foi inclusive o que Daniel falou no capítulo 2, né? Estude a Bíblia todos os dias. Confie sempre nesse Deus eterno. Ele controla os destinos das nações do seu povo. Se ele controla o destino das nações, como nós estamos vendo aqui no estudo de Daniel, mostrando os reinos que surgiriam, os reinos que passariam, que dirá a minha vida e a tua vida. Se ele controlar nações, ele não vai controlar a minha vida? Por isso, estude a Bíblia e confie no Senhor. Ele controla o destino das nações e controlará também o nosso destino se nós fizermos uma entrega a Ele. Né? Entregue teu coração, entregue a tua vontade a Jesus, para que você viva aqui como um cidadão celestial, como viveu Enoque, como viveu Abraão, como viveu Elias, Moisés e tantos outros, para que em breve, quando o reino celestial for estabelecido, façamos parte também. Tenha, portanto, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de temor ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Devemos viver aqui como se já estivéssemos no céu. Se lembre do Sermão do Monte, certo? E no próximo tema nós vamos identificar quem é esse chifre pequeno, né? Que Daniel teve vontade de conhecer mais sobre o animal espantoso e o chifre pequeno. Peço a você que curta o vídeo, compartilhe, né, para que o YouTube indique para mais e mais pessoas. Você compartilhando o vídeo, por exemplo, no WhatsApp, além de você mandar para uma pessoa ou para um grupo específico, de várias pessoas, o YouTube, a inteligência artificial do YouTube vai ver que aquele vídeo foi compartilhado. E quantas vezes ele for compartilhado, né, o YouTube vai entender que ele é relevante. É o compartilhamento, o comentário e a curtida que ajuda o vídeo e o canal se tornarem relevantes para que o YouTube ele indique para mais e mais usuários e assim mais pessoas se inscrevam e aprendam conosco da palavra de Deus. Se você quiser contribuir, certo, com o nosso ministério, a chave Pix é 81996448763. 81996448763. Eu não recebo aqui pelo YouTube, né? Não sou monetizado, né? Tem um quesito ainda para poder começar a ganhar dinheiro no YouTube, que seria 3 milhões de visualizações de shorts. Como eu ainda não tenho 1000 inscritos, então vai ficar difícil eu ter essas 3 milhões de visualizações, né? Então eu peço que me ajudem para que eu chegue também aos meus primeiros 1000 inscritos, né? E assim, de alguma forma, o canal cresça também e que eu possa também, né, quem sabe começar a receber no YouTube de alguma outra forma, né, anunciando algum produto, por exemplo. Eu tenho algumas coisas também para vender e eu poderia anunciar aqui. Mas enfim, o objetivo é a pregação do Evangelho. Mas quanto mais inscritos, realmente melhor para o canal. E se eu recebesse alguma coisa, eu teria mais tempo ainda, tanto para fazer conteúdo para o canal, como para pregar a palavra de Deus na rua, né? Não teria que me ocupar com outras atividades, né? Mas enfim, Deus está no controle. Peço a vocês que orem por mim, né? Sou muito carecido das orações, porque querendo ou não, certo? O diabo querendo ou não, eu sou um missionário, né? Não por vontade própria, mas eu entreguei a minha vida a Cristo, né? E onde Ele
me chamar eu vou, eu não nego, certo? Então, é o mínimo que eu posso fazer, é ter criado este canal e levar a mensagem onde Deus pedir para que eu vá levar, né? Mesmo correndo risco, muitas vezes, né? De assalto, por exemplo, mas a gente vai, né? Porque quando eu era do mundo, eu corria o mesmo risco, mas eu ia. Agora que eu sou de Deus, eu não posso deixar de ir. Então, Deus seja louvado e vamos orar para agradecer por esse estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por mais esse estudo da Tua Palavra. Que as mensagens que foram dadas até aqui, meu Deus, sejam vivas e eficazes na nossa mente. Que venhamos a entregar o coração a Ti, Senhor. Neste momento, aliás, eu entrego, Senhor, o meu coração a Ti. Eu entrego, Senhor, as pessoas que estão conosco, né? Elas entregam também o coração a Ti, que o Senhor os receba e purifique o nosso coração, Senhor. Nos limpe, nos purifique de toda a imundícia, Pai querido. Perdoe nossos pecados e batize-nos com Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.